Eu não consigo acreditar que eu, de todas as pessoas, estaria escrevendo isso, mas aqui estou por questões de confidencialidade, vou falar em generalidades e usar nomes falsos para este post. Vou chamar meu marido de Marcos e me referir a mim mesma como Suzane. Meu marido e eu estamos na casa dos 20 anos e somos casados há mais de 2 anos. Nos conhecemos por acaso em público, começamos a conversar, trocamos números e o resto, como dizem, é história. Foi um caso de amor à primeira vista, pelo menos para mim. Namoramos por 6 meses e depois moramos juntos por 1 ano antes de nos casarmos, à insistência dos meus pais. Tivemos um grande casamento, eles pagaram por tudo, exceto pelo bar e nossa lua de mel, que os pais dele pagaram. Meus pais amam Marcos e os pais dele me amam. Nosso casamento tem sido maravilhoso e eu não mudaria nada. Marcos me trata como uma rainha e eu o trato como um rei. Nós apenas fazemos isso naturalmente para expressar nosso amor. Agora, ouvindo isso, você pode perguntar qual é o problema, senhora? O problema é que eu traí Marcos com um colega de trabalho há 2 meses e estou sobrecarregada de culpa. Agora, toda vez que Marcos faz algo gentil por mim, eu simplesmente desmorono por dentro. Me sinto tão terrível e indigna. Para tentar compensar minha traição, tenho sido extra atenciosa com ele desde que voltei da viagem. Naturalmente, somos muito afetuosos um com o outro, mas agora estou indo muito além disso. Meu pai frequentemente brinca conosco dizendo que deveríamos arrumar um quarto, já que estamos sempre envolvidos em alguma forma de demonstração pública de afeto. Como eu disse anteriormente, não vou entrar em detalhes, mas preciso desabafar como as coisas se desenvolveram com meu colega de trabalho e espero que alguém possa me ajudar. Fui selecionada para fazer parte de uma equipe de projeto especial para a empresa em que trabalho. Este programa foi uma iniciativa-chave para a empresa e muito importante para nossos acionistas. Trabalhar no projeto foi muito gratificante para mim, pois foi um grande desafio, embora tenha sido muito cansativo e extremamente estressante. Tanto que uma das mulheres de nossa equipe teve um colapso nervoso. Nós trabalhamos principalmente no projeto remotamente, mas nos encontramos como equipe 3 vezes durante o processo. Aproximando-se do final do projeto, algo deu errado na parte em que eu estava trabalhando, o que me levou a ir para um dos escritórios regionais por uma semana para resolver o problema. Originalmente, 3 de nós íamos. Mas no último minuto a mulher que eu mencionei, que teve o colapso nervoso, teve que desistir por razões óbvias, e nisso sobrou eu e o outro colega que chamarei de César para resolver o problema, para que o projeto fosse concluído a tempo. Estávamos sob um prazo e trabalhamos sem parar das 7 horas até depois das 22 horas nas 2 primeiras noites, passando todos os minutos acordados juntos. Trabalhávamos no escritório e pedíamos comida para almoço e jantar. Eu estava completamente estressada e também sentia que estava à beira de um colapso nervoso. Felizmente, às 16 horas de quarta-feira, resolvemos o problema. Para comemorar, saímos para jantar em um restaurante agradável e bebemos demais. Depois de voltarmos para o hotel, uma coisa levou a outra e traí meu marido. Foi um ato espontâneo e equivocado. Inicialmente, não senti nada de negativo a respeito, pois de alguma forma racionalizei que merecíamos depois de trabalharmos tão duro. Na noite seguinte, César e eu repetimos o que tínhamos feito na noite anterior. Depois de estarmos juntos na quinta-feira, a realidade do que tínhamos feito nos atingiu, primeiro a mim e depois a César, e rapidamente nos arrependemos de nossas ações. César sabia que eu era feliz no casamento e eu sabia que ele estava noivo. Decidimos naquele momento esquecer o que aconteceu como se nunca tivesse ocorrido. Também estávamos preocupados de que se essa informação vazasse dentro de nossa empresa, arruinaria nossas reputações e potencialmente colocaria nossos empregos em risco, já que o caso ocorreu em uma viagem de negócios paga pela empresa. Nos separamos naquela noite e concordamos em não falar ou nos comunicar novamente por qualquer motivo, a menos que fosse absolutamente necessário. Isso não seria tão difícil, já que o projeto em que trabalhamos era uma situação única e morávamos em lados opostos do país, então as chances de nos encontrarmos novamente eram baixas. Terminamos as coisas naquela noite e eu achei que havia superado tudo, ou pelo menos pensei. Voando para casa, me senti bem inicialmente, mas comecei a sentir um aperto no estômago quando pensei em encontrar Marcos no aeroporto.
Me segurei até chegar à área de retirada de bagagens e o vi lá, esperando por mim com um grande sorriso no rosto. Quando o vi, comecei a chorar e o abracei e beijei repetidamente, segurando-o como se minha vida dependesse disso. Estávamos abraçados por tanto tempo que um policial do aeroporto veio e bateu na janela, pedindo para nos movimentarmos para liberar a área de retirada de passageiros. Marcos perguntou o que estava errado e eu disse que estava sob tanto estresse e senti tanta saudade dele que simplesmente desabei quando o vi. Ele aceitou isso e naquela noite compartilhamos uma bela noite de paixão. Desde que voltei dessa viagem, tenho cuidado muito bem dele. Ele está gostando e merece toda a atenção especial que estou dando a ele, mas estou morrendo por dentro. Minha mente está sendo consumida pela culpa e está piorando a cada dia. Tenho dificuldade para dormir e comer e, como resultado, meu trabalho está sofrendo por causa disso. Tudo o que quero é estar perto do meu marido e mostrar a ele o quanto o amo. Até tenho pesadelos recorrentes dele descobrir e me deixar. Na semana passada, decidimos tentar engravidar e isso me deixou ainda mais emocional com tudo. Fico pensando na minha cabeça que não mereço ele ou que ele merece alguém melhor. Eu não acho que consiga sobreviver assim por mais uma semana. Isso está me consumindo a ponto de eu não conseguir funcionar normalmente. Ninguém sabe sobre o caso, exceto César e eu, o que torna minha situação ainda pior, pois não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. É por isso que estou aqui. Sinto que minha consciência interior está me indicando para ser honesta e contar ao Marcos o que eu fiz, mas tenho tanto medo de perdê-lo. Eu sei que se contar a ele, ele ficará arrasado e não me verá da mesma forma novamente. No entanto, sinto que eventualmente ele me perdoaria, pois me ama muito e é um homem tão gentil e carinhoso por natureza. Isso me traz a minha pergunta: devo contar ao meu marido sobre esse caso sem sentido que tive há 2 meses, ou devo permanecer em silêncio e apenas continuar compensando de outras maneiras? Eu realmente gostaria de ouvir daqueles que traíram e como lidaram com as coisas. Por favor, não segure nada. Gostaria de ouvir tanto os resultados positivos quanto os negativos. Obrigado. Seu post me trouxe muitas lembranças ruins. Eu fui você 31 anos atrás, quando traí minha então esposa de 2 anos. Foi apenas uma noite boba e eu não planejava contar a ela, já que a mulher morava na costa oposta e eu nunca mais a veria. Bem, assim como você, fui dominado pela culpa e finalmente desabei e confessei para ela. Isso partiu o coração dela e mudou completamente como ela se sentia sobre mim. Ela tentou fazer o casamento funcionar, mas havia perdido toda a confiança e nunca mais me deixou tocá-la, nem mesmo para um abraço. Eventualmente, ela entrou com o divórcio. Isso lançou minha vida em uma terrível espiral descendente que durou até 4 anos atrás, quando conheci a mulher que se tornaria minha 4ª esposa. Pela primeira vez desde que minha primeira esposa me divorciou, posso dizer honestamente que estou feliz e em paz comigo mesmo. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, não contaria a minha então esposa, pois ela era verdadeiramente minha alma gêmea. Se não tivesse contado a ela, ainda estaríamos casados hoje e eu teria uma grande e linda família, como ela e o marido têm agora. Então, meu conselho para você é não conte ao seu marido e, em vez disso, apenas seja a melhor esposa do mundo para ele. Boa sorte! Você deveria contar a ele, mas esteja preparada para que seu relacionamento nunca mais seja o mesmo e possa terminar. Eu traí meu marido em 2002, assim como você. Foi uma aventura estúpida com um colega de trabalho. Meu marido ficou comigo, mas nunca confiou plenamente em mim novamente, e nossa vida amorosa se resumiu a ocasionais momentos íntimos para ele. Ele ficou apenas pelos filhos, pois não suportava não vê-los todos os dias. Assim que nosso caçula se formou no ensino médio, ele me apresentou os papéis do divórcio. Ele explicou que estava miserável há 12 anos e que não tinha mais uso para mim, agora que nossos filhos já eram adultos jovens. Eu fui destruída por isso, pois coloquei todo o meu coração e alma no casamento e em satisfazer meu marido, mas não foi o suficiente para superar a dor que causei a ele. Eu não acho que você tenha filhos juntos, então seu risco de perdê-lo é muito alto. Novamente, meu conselho para você é contar a ele, mas se prepare para o pior. Criei esta conta apenas para responder a você anonimamente. Minha resposta será controversa e eu vou receber muito ódio por isso. Minha recomendação para você é não contar ao seu marido. Ler o seu post me fez chorar, pois trouxe tantas lembranças que, se descobertas, acabariam com meu relacionamento com meu marido e destruiriam meu relacionamento com meus filhos.
Há 19 anos, traí meu então noivo com um vizinho do prédio onde morávamos. Esse vizinho trabalhava em casa e eu estava desempregada na época. As coisas simplesmente aconteceram entre nós. O caso durou quase 3 meses e praticamente estávamos juntos todos os dias úteis no apartamento dele. Eventualmente caí na real e terminei com o cara. 4 meses depois, me casei com meu noivo. Hoje somos o casal mais feliz do mundo e temos 3 filhos lindos que se parecem e agem exatamente como o pai deles. Claro, nunca tive mais nenhum contato com o cara, e isso me destrói quando penso no que fiz e no que potencialmente coloquei em risco. No entanto, sou muito grata por nunca ter confessado. Meu marido é um homem tão forte e orgulhoso que nunca aceitaria a traição, mesmo que descobrisse hoje o que fiz todos aqueles anos atrás. Ele me deixaria na hora sem fazer perguntas. Então, meu conselho para você é não contar a ele e, em vez disso, garantir que você atenda ou supere todas as expectativas dele de todas as maneiras possíveis, como eu fiz. Funcionou muito bem para mim. Atualização. Obrigada a todos pelas respostas sinceras. Li cada uma delas e realmente aprecio vocês compartilharem suas histórias pessoais. Depois de muita reflexão e 3 sessões de aconselhamento com um ótimo terapeuta, tomei a decisão de contar ao meu marido. Vai ser difícil para mim e devastador para ele, mas tenho que fazer isso. Para me preparar, escrevi um cronograma completo do caso, o que não foi difícil, já que foi apenas físico por menos de 24 horas e nunca foi emocional. Meu terapeuta também me forneceu diversos artigos excelentes sobre como ajudar seu cônjuge a lidar com sua traição, especificamente o que não fazer. Também estou preparada para ele querer se afastar de mim por um tempo. Pelo que li, isso é perfeitamente natural, embora eu fique triste se ele escolher fazer isso. Como eu disse, meu marido é um homem amoroso e carinhoso, muito generoso e protetor, então não acho que ele reagirá assim a essa notícia. Pelo contrário, acho que ele ficará magoado e decepcionado com o que fiz. Estou preparada para praticamente qualquer coisa. Desejem-me sorte. Atualização. Olá a todos, faz um bom tempo desde que postei aqui, muitos de vocês têm entrado em contato pedindo uma atualização sobre minha situação. Eu realmente aprecio o interesse e a preocupação de vocês. Eu queria ter atualizado vocês antes, mas tive tantas coisas para lidar e simplesmente não tive tempo ou energia para fazê-lo. As coisas começaram a se acalmar para mim recentemente, então aqui estou eu. Vou retomar de onde parei da última vez. Se vocês lembram, eu estava prestes a confessar ao meu marido sobre o breve caso que tive com um colega de trabalho. Meu plano era conversar com ele naquela manhã de sábado, e foi exatamente isso que fiz. Embora tivéssemos planos naquela tarde, eu me certifiquei especificamente de que estaríamos juntos naquela manhã para que eu pudesse contar a ele sem interrupções. Naquela manhã, eu estava nervoso só e quase desisti. Olhando para trás agora, eu queria ter desistido. Preparei o café da manhã favorito de Marcos e, depois de comermos, contei a ele sobre o caso. Ele apenas me olhou atentamente enquanto eu falava, sem dizer uma palavra. Depois que terminei, ele apenas me encarou como se estivesse olhando através de mim. Então, ele se desculpou e foi para o escritório, fechando a porta. Fui até lá e tentei a maçaneta, mas ele havia trancado. Falei com ele através da porta e novamente disse o quanto lamentava e o quanto o amava. Então, disse que estaria esperando na sala de estar quando ele estivesse pronto para conversar. De acordo com os artigos que li, uma das coisas que se deve fazer é dar bastante espaço para o traído, então foi o que fiz. Depois de alguns minutos, achei que o ouvi conversando com alguém, então fui sorrateiramente até a porta para ver se conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Não consegui, então voltei para a sala de estar. Logo depois, recebi uma ligação da minha mãe e deixei ir para a caixa postal, pois não tinha tempo para falar com ela naquele momento. Cerca de 10 minutos depois, ouvi uma batida na porta e, quando olhei, vi meus pais parados lá fora. Abri a porta e estava prestes a pedir para voltarem mais tarde, pois eu e Marcos estávamos tendo uma conversa pessoal, quando minha mãe disse que Marcos ligou e contou tudo para eles. Eu não podia acreditar e não sabia o que dizer. Meu pai perguntou se era verdade, e eu perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele perguntou: "Você teve um caso com um dos seus colegas de trabalho?" Eu disse sim e comecei a chorar. Minha mãe perguntou como eu pude fazer uma coisa dessas. Antes que eu pudesse responder, Marcos saiu do escritório e começou a conversar com meus pais,
ignorando totalmente a minha presença e se referindo a mim na terceira pessoa. Ele pediu ao meu pai que me levasse embora dali, pois não estava em um bom estado de espírito. Eu continuei tentando falar com ele, mas ele continuou me ignorando, olhando apenas para eles como se eu fosse invisível. Desesperada por sua atenção, fui até ele e o abracei. Embora ele não tenha me afastado, ele também não retribuiu o abraço. Depois que o soltei, ele voltou para o escritório e trancou a porta. Meus pais começaram a me fazer perguntas sobre o caso, e eu fiquei chateada e corri para o quarto. Minha mãe me seguiu e conversamos por um tempo, depois ela me ajudou a arrumar algumas de minhas coisas antes de sair. Eu disse ao Marcos, através da porta, o quanto o amava e que ficaria longe até ele estar pronto para conversar. Eu disse que estava indo para a casa dos meus pais e ficaria lá o tempo que ele precisasse. Não ouvi nada dele pelo resto do dia. Tentei contatá-lo várias vezes, mas ele não respondeu. No último texto que enviei, disse que estava indo até lá porque estava preocupada com ele. Ele respondeu pedindo para que eu o deixasse em paz. Chorei o dia inteiro e me perguntei como algo assim poderia acontecer. Quando levantei na manhã de domingo, meus pais estavam sentados à mesa, tomando café com expressões tristes no rosto. Pensei que eles estivessem apenas chateados com o que eu tinha feito, mas havia mais. Meu pai disse que Marcos tinha passado lá mais cedo naquela manhã. Fiquei animada e perguntei se eles conversaram com ele. Meu pai disse que não o viram. Perguntei então como eles sabiam que ele tinha passado por lá. Meu pai disse que foi porque ele deixou seu carro na garagem com todas as suas coisas dentro. Apenas disse o quê e corri para a garagem, onde vi meu SUV estacionado e cheio de sacos de lixo. Ao ver aquilo, desabei e caí no chão chorando. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Disse aos meus pais que precisava ir até minha casa falar com Marcos. Quando cheguei lá, ele estava em casa, mas não atendeu a porta. Tentei abrir as portas com minhas chaves, mas ele tinha trancado os trincos internos e eu não conseguia entrar. Pensei em abrir a porta da garagem, mas ele removeu meus direitos do aplicativo para isso. Eu estava completamente trancada fora da minha própria casa. Como era cedo em uma manhã de domingo e eu não queria acordar os vizinhos, comecei a mandar mensagens para ele. No começo, fui gentil, mas ele não respondeu. Então, mandei uma mensagem dizendo que era meu lugar também e que ele não podia simplesmente me expulsar. Ele respondeu: me processe. Não conseguia acreditar que o homem gentil e carinhoso que eu amava com todo o meu coração estava me tratando assim. Sim, eu merecia punição, mas não assim. No mínimo, esperava que ele fosse civilizado e não agisse como uma pessoa insana. Eventualmente, voltei para a casa dos meus pais, me tranquei no meu antigo quarto e chorei o dia inteiro, totalmente perplexa com as últimas 24 horas. Tentei novamente contatar Marcos o dia todo, mas ele não respondeu. Na segunda-feira de manhã, liguei para meu chefe e tirei 3 dias para lidar com a situação. Fui até a casa na segunda-feira de manhã e consegui entrar. Marcos não estava lá e, quando olhei para o nosso quarto, vi que todas as suas roupas tinham sumido. Fui até o escritório e vi algo que me destruiu. Era a capa do nosso álbum de casamento ao lado do triturador. Marcos tinha removido todas as fotos e as triturado. Não conseguia acreditar. Andando pela casa, notei que todas as fotos nossas tinham desaparecido. Procurando mais, encontrei todas as molduras vazias e percebi que ele também as triturou. Eu estava tão destruída, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Liguei para o escritório de Marcos e falei com a recepcionista. Perguntei se poderia falar com ele e ela disse que ele estaria fora do escritório pelo resto da semana. Disse que ele tinha tirado a semana de folga. Liguei então para minha sogra. Ela atendeu e disse que Marcos contou tudo para ela e para meu sogro. Perguntei se ela sabia onde ele estava. Ela disse que sim, mas que não me diria onde, e desligou na minha cara. Me senti profundamente magoada, pois era muito próxima deles. Na quarta-feira daquela semana, comecei a receber ligações de César. Ignorei todas as ligações e as mandei para a caixa postal. Depois, quando ouvi suas mensagens, ele pedia para que eu o ligasse o mais rápido possível. Finalmente, em sua última mensagem, ele disse que Marcos de alguma forma entrou em contato com sua noiva e contou tudo sobre nós dois.
Ouvindo isso, liguei para o César e ele estava furioso. Ele disse que prometemos um ao outro não contar para ninguém. Eu disse que sabia e que deveria tê-lo avisado antes de falar com meu marido, mas não achei que ele reagiria daquela maneira. César então me disse que contou para sua noiva que meu marido estava mentindo e que nada aconteceu. Ele disse que ela ia me ligar e que eu precisava dizer a mesma coisa para ela. Eu disse que não podia fazer isso, e ele começou a implorar. Novamente, disse que não mentiria. Quando ele ouviu isso, começou a me xingar, me chamando de coisas terríveis, e não parava. Então, desliguei na cara dele e bloqueei seu número. Poucos minutos depois, recebi uma ligação da noiva dele, e contei tudo para ela. Ela ficou em silêncio enquanto eu explicava o que aconteceu, e quando terminei a história, ela simplesmente desligou. O pesadelo não terminou aí. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, fui chamada ao escritório da diretora de RH. Ela é minha amiga, então não pensei muito sobre isso, mas quando cheguei lá, ela estava com o gerente de RH e o diretor de segurança. Sabia que algo estava errado e que provavelmente estava em apuros. Ela me pediu para sentar de uma maneira formal e disse que tinham algumas perguntas para mim. Disseram que foram contatados por alguém que disse que César e eu nos envolvemos em um caso enquanto estávamos em horário de trabalho, usando recursos da empresa. Meu estômago afundou e comecei a chorar. Então contei a eles o que tínhamos feito, mas expliquei que nada aconteceu durante o expediente. A diretora de RH explicou que quando nossos funcionários assalariados viajam a trabalho, toda viagem é considerada tempo de trabalho. Ela continuou explicando que o quarto de hotel é considerado um recurso da empresa, já que foi pago pela empresa. Eles então continuaram me perguntando sobre a segunda noite em que César e eu estivemos juntos. Perguntaram se jantei com César naquela noite, e admiti, com arrependimento, que sim. Então perguntaram se bebi vinho. Disse que sim. Perguntaram quanto, e disse que 2 taças. Então perguntaram se comprei o vinho, e disse que não, César comprou. A diretora de RH me disse que isso vai contra a política da empresa, já que os funcionários não podem usar o cartão de outro funcionário para comida ou bebida. No final, recebi um aviso escrito final pelas infrações, e César foi demitido. Antes que você diga que recebi tratamento preferencial por ser mulher, eu garanto que não. César teria recebido o mesmo se isso fosse tudo o que ele fez, mas infelizmente para ele, ele fez mais. César foi demitido porque estendeu sua estadia por um dia adicional sem justificativa comercial e despesas, incluindo a mudança de voo, o hotel e todas as suas refeições, que incluíam as 2 garrafas de vinho. Ele estendeu a estadia apenas para dormir comigo na noite seguinte. Me sinto horrível pelo que aconteceu com César. Ele era um ótimo funcionário com um futuro brilhante, mas agora está desempregado, e sua noiva o deixou, tudo por minha causa. Quanto a mim, qualquer esperança de conseguir uma promoção após isso é pequena. Na segunda-feira seguinte, no trabalho, Marcos me entregou os papéis do divórcio na recepção. A recepcionista me chamou para receber uma entrega na frente. Quando cheguei lá, um homem estava me esperando com uma caixa de flores. Esperava que fossem de Marcos, e eram. No entanto, depois de assinar o pacote, o cavalheiro me entregou a caixa de flores e então me entregou os papéis do divórcio, declarando que, senhora, você agora está oficialmente intimada com os papéis do divórcio. Minha vida desmoronou ali mesmo, e comecei a chorar de novo. Tive que sair do escritório e tirar o resto da semana de folga. Nos próximos 7 meses, tentei de tudo para salvar meu casamento, mas Marcos se recusou a falar comigo. Na verdade, nunca mais dirigiu uma palavra a mim desde que fiz minha confissão. Nosso divórcio agora é final, mas ainda estou emocionalmente destruída. Amo e sinto falta do homem gentil que ele era antes do meu caso, mas percebo que esse homem não existe mais. Minhas ações o transformaram em um monstro cruel. Ainda tenho esperança de que um dia ele mude de ideia e possamos ser um casal novamente, mas essa luz está desaparecendo rapidamente. Um amigo meu me disse que Marcos está namorando uma de nossas ex-vizinhas da comunidade de casas geminadas onde morávamos. Eu era amiga casual dessa mulher, e não pude acreditar que ela faria isso comigo. Mereço sofrer pelo que fiz, mas nunca esperava que Marcos reagisse dessa maneira. Sabia que havia uma remota possibilidade de que minha confissão acabasse com nosso relacionamento, mas pensei que a chance disso era mínima.
Quero terminar isso enviando uma mensagem para meu marido. Querido, se você ler isso algum dia, quero que saiba que sinto muito de verdade e te amarei para sempre. Suzane. Isso nos leva ao fim da história de Suzane. Mesmo que Marcos a tenha tratado bem e possa ser rotulado como o tradicional cara legal, ela não o respeitou o suficiente para ser leal. Fico curioso para saber o que Marcos pensou enquanto Suzane o cobria com o excesso de afeto extra após sua viagem, pois isso poderia ser visto como um sinal de alerta. No entanto, você notou algum sinal de alerta em sua história? Se sim, o que você notou e como agiria em relação a eles? Como essas histórias são compartilhadas para sua diversão, não esqueça que também podem conter lições. Esta mostra que a verdade é uma coisa preciosa. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!